vamos ter nossa mensagem bíblica. Vou chamar o Gustavo aqui. Tu és Jesus e fiel é a tua palavra. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia. Opa, esqueci minha garrafinha d'água. Muito feliz por estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade. Também agradecer o jeito como eu fui recebido aqui nessa igreja. Essa igreja foi muito calorosa comigo. Eu fico muito feliz. E gostaria também de parabenizar a todos os pais que estão aqui hoje presentes. Em especial meu pai, o José Carlos, está ali. Meu pai, eu tenho algumas características que eu admiro nele. E uma das características que eu mais admiro nele é a capacidade dele de contar alguma história ou ter uma resposta rápida e às vezes muito engraçada para algumas situações. Não sei quem aqui já pegou o avião uma vez, aí todo mundo lembra daquela primeira vez que pegou o avião, aquele medo. Fala, esse negócio aqui parece ser pesado, isso aqui vai voar mesmo. Aí tu fica assim com medo. Eu também estava com medo uma vez, e meu pai estava do meu lado. Eu olhei para ele assim e falei assim, ô pai, eu tô com medo, você tem medo também de voar? Aí se fosse uma mãe respondendo, né, se fosse minha mãe respondendo, eu falei assim, ô filho, eu também tenho medo, mas não fica assim não, segura aqui na mão da sua mãe e tal. Meu pai não foi assim não. Eu falei assim, pai, você não sente medo de voar não? Ele, não sinto medo de voar não. Eu falei assim, por quê, pai? O avião não é meu, se cair o problema é do dono. E há 2000 anos atrás surgiu uma pessoa também que tinha respostas muito rápidas assim também, mas um pouco mais reflexivas do que engraçadas. Uma vez perguntaram para ele, a gente deve pagar imposto a Roma? E é uma pergunta bem capciosa para a época. O povo judeu estava sendo dominado pelo povo romano, então se ele falasse, não devemos pagar, ele ia arranjar problema lá com Roma. E se ele falasse assim, não, a gente deve pagar, ia arrumar problema com os judeus. Então ele tem uma resposta assim, bem rápida. Ele fala assim, dai a César, obrigado. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus de Nazaré tinha essas respostas bem rápidas e bem reflexivas. E além disso, ele também sabia contar histórias que apontavam para o cotidiano e que faziam com que as pessoas refletissem sobre essas histórias. Essas histórias nós chamamos de parábolas. E eu queria ler com vocês uma das mais conhecidas dessas parábolas, a parábola dos dois irmãos perdidos. Vamos abrir lá em Lucas 15, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Vamos parar rapidinho por aqui. E você deve ter ouvido falar a parábola dos 2 irmãos perdidos. Não, essa aqui é a parábola do filho pródigo. Eu não sei quem deu esse nome para essa parábola, mas se você começar lá no início do capítulo 15, vai ser assim, a parábola da ovelha perdida. Então tinha um pastor, tinha 99 ovelhas, uma se perdeu, ele foi atrás dessa uma e trouxe ela de volta. Depois tem a parábola da moeda perdida, e aí tem uma dona de casa que tem 10 moedas, uma se perde, ela varre a casa toda até achar aquela moeda perdida. E depois vem a próxima e Jesus começa a falar de 2 irmãos e alguém fala assim, vou botar o nome dessa parábola aqui de filho pródigo. E acho que até uma coisa que se perdeu durante o tempo, a gente nem sabe mais ou menos o que significa isso, que é uma pessoa pródiga, o que não é.
é uma pessoa gastadeira, pessoa que esbanja muito, né? O contrário do mão de vaca. E aí você pensa que essa não é o foco principal dessa parábola, e nós vamos ver por quê. A parábola começa com a história de dois irmãos, mas parece que a primeira cena ela vai logo de início para o irmão mais novo. E esse irmão mais novo ele faz um pedido muito esquisito. Ele pede o pai a herança. Você já deve ter ouvido alguém já está ficando um pouquinho mais velho, reúne os filhos e divide a herança entre eles em vida. De uma vez, fala assim, para não dar confusão lá na frente, eu não quero que vocês briguem e tudo mais. Mas até nessa situação hoje em dia moderna, é o pai que tem essa iniciativa, não é um filho que pede a herança para o pai. Tem um autor chamado Kenneth Bailey, ele passou 20 anos junto com os beduínos do deserto, lá no Oriente Próximo, no Oriente Médio. A ideia dele era o seguinte, bem, o que nós temos mais próximo hoje daquelas pessoas que viviam na época de Jesus? Não é a moderna Jerusalém, onde se fala inglês e tem arranha-céus, é com os beduínos do deserto. Então, com eles a gente pode aprender o jeito como Jesus pensava e como as pessoas do tempo de Jesus ouviam aquilo que Jesus falava. Então, ele vai e fica 20 anos lá, estudando e aprendendo o jeito deles de viver, com esses beduínos do deserto. E o Kenneth Bailey escreveu um livrinho chamado Parábolas de Lucas. E ele perguntou uma vez para algumas desses lugares onde ele foi junto com os beduínos, perguntou, já aconteceu alguma vez aqui de alguém pedir a herança assim, antecipadamente, antes da morte do pai? Aí todos respondiam, nunca, jamais, ninguém pediu isso aqui. Mas se alguém pedisse, vocês iam aceitar? Eles, não, de jeito nenhum. Mas se alguém pedisse, o que isso soaria? Não, essa pessoa está querendo que o pai dela morra. Então foi mais ou menos isso que o pai desse filho mais novo ouviu. Ouviu mais ou menos assim, olha pai, você está demorando muito tempo para morrer. Na verdade, se você caísse morto aqui agora, para mim não faria tanta diferença. Então vamos fazer o seguinte, você me dá a herança que eu vou receber depois da sua morte, e aí fica tudo certo, eu vou curtir a minha vida. Acho que mais impressionante que esse pedido exorbitante desse jovem foi a resposta do seu pai. O pai não ficou bravo, tentou discipliná-lo, o pai simplesmente aceitou o pedido dele. Aceitou, dividiu a herança, e aquele jovem ele foi para esse país distante. E lá ele gastou tudo aquilo que ele tinha. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele perdeu. E aí ele vem uma grande fome para aquela região, e ele tem que tentar achar um emprego, e alguém consegue um emprego para ele de criador de porcos. Você imagina aquela plateia de Jesus ouvindo aquilo? Judeus que acreditavam que o porco era um animal imundo, então aquele era um dos piores empregos do mundo. Quando uma pessoa do Oriente Médio antigo ouvia alguém fazendo um pedido desse, de ajuda num tempo de fome, escassez, ele não negava o pedido logo de cara. Ele geralmente dava um emprego que aquela pessoa não iria aceitar. É mais ou menos quando se você for pai de irmãos, já deve ter feito isso uma vez na sua vida. Aí você estabelece uma condição que a pessoa não vai aceitar. É assim, pai, eu posso ir para a festa, eu posso sair com meus amigos, eu posso ir lá no cinema? Pode, mas tem que levar seu irmão mais novo. Aí a pessoa olha lá para o sofá, tá aquela pessoa de 6, 7 anos, correndo meleca aqui, e fala, não quero mais ir para lá não. Então você estabelece uma condição que ela não vai cumprir. Mas aí esse filho mais novo, na situação que ele está, ele aceita aquele emprego. E o texto vai falar que ele sente até vontade de comer a comida que aqueles porcos estavam querendo. E às vezes a gente tenta confundir aquilo com... O que a gente dá hoje mesmo para o porco? Lavagem. Aí você pensa que naquela região então estava uma época de fome, e lavagens que geralmente é resto de comida. Então não teria esse desperdício de comida. E aí o texto vai falar de vagens de alfarrobeira. Eu não sei aqui, alguém já tentou aqui fazer tal de dieta na sua vida? Ou está fazendo aqui hoje? Tá fazendo? Então, no final a gente vai orar por vocês, para Deus dar força para vocês nesse momento. Mas quem já fez ou está fazendo atualmente, já viu que a alfarrobeira, ou o fruto da alfarroba, dá um frutinho doce. E geralmente o pessoal está fazendo agora chocolate com aquilo. Aquilo ali é caro pra caramba. E aí você imagina então que o filho mais velho, o filho mais novo não gostaria de comer aqueles frutinhos doces. Assim, eu não gosto de quiabo, mas eu acho que numa situação de fome eu comeria quiabo.
Então também não era essa vagem de alfarrobeira que o texto fala. O texto está querendo falar de uma alfarroba que dá numa planta selvagem, mais ou menos assim de 1 metro de altura, onde os porcos conseguiam comer. Eles produzem tipo uma bagazinha preta, aquilo ali tem um gostinho amargo, mas aquilo não tem valor nutritivo nenhum para o ser humano, aquilo não mata a fome, mas até aquilo ele tinha vontade de comer, e ninguém lhe dava nada. E aí é que o nosso texto fala que ele cai em si e vai dizer assim: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quando a gente olha esse caiu em si, você logo pensa assim: agora o filho mais novo se arrependeu. Ele já tinha gastado tudo, ele foi para o pior emprego do mundo, estava naquela situação de fome. Então você fala assim: nossa, ele se arrependeu. Mas é engraçado que a gente notar, todas as vezes no Novo Testamento que se fala de arrependimento, a gente usa uma palavrinha chamada metanoia, mudança de mente. E o autor aqui, o Lucas, com todo o seu conhecimento de grego, ele não vai botar aqui metanoia para falar dessa mudança de mente aqui, dessa mudança de atitude do filho mais novo. O que nos leva a chegar à conclusão que talvez nesse momento ele ainda não tenha se arrependido. E por que não? No final do nosso texto, da frase dele, você vai ver assim, que ele vai fazer um pedido para o pai dele para aceitar ele como um dos seus empregados, que em grego é mistioi, é um empregado que não tem vínculo nenhum com a casa, é um empregado temporário. É como naquela parábola de Jesus, quando sai um empregador e vê um pessoal parado na rua: vocês querem trabalhar? Então vem aqui e trabalha. Então essa pessoa que não tem vínculo nenhum com essa casa paterna. E o filho mais novo, ele pensa assim: nossa, o meu grande erro foi perder todo o dinheiro. E se eu perdi todo o meu dinheiro, eu não posso assistir ao meu pai na velhice dele. Então como é que eu posso resolver esse problema? Bem, eu vou ser um empregado assalariado do meu pai, porque aí eu posso recuperar tudo aquilo que eu perdi. E aí eu não preciso viver na mesma casa, e aí eu não vou precisar ter um relacionamento com o meu irmão mais velho, porque isso geraria algum conflito. Então todos os meus problemas estariam resolvidos. E talvez seja assim também na minha e na sua vida, quando a gente está afastado de Deus. Quantos de nós aqui têm vivido como se Deus estivesse morto, está longe dele? Ou talvez aqui você esteja na situação que o filho mais novo se encontrava, de estar no fundo do poço. E depois de muito tempo longe de Deus, você fala assim: não, eu vou voltar, mas não tem como ele me aceitar assim logo de cara. Talvez se eu for de culto segunda a segunda ele me aceite, ou talvez se eu desse o dízimo de todos os meses passados que eu não fiquei lá, ele me perdoe. Assim como esse filho mais novo, a gente não está esperando a graça de Deus. Mas como é que foi que aquele pai recebeu aquele filho? O nosso texto continua. Vamos lá no versículo 20, ele vai dizer assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu imagino como é que deve ter ficado aquele pai esperando aquele filho, né? Sem internet, sem nada, nenhuma comunicação. Onde é que ele estaria? Se ele estaria vivo, se ele estaria morto. É como uma canção um pouco mais antiga, que diz assim: ontem deixou sua casa
e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram. E ainda estão assim e vão continuar, até o dia de vê-lo regressar. E aquele grande dia tinha chego. Eu imagino como é que devia estar na cabeça do filho mais novo de voltar para aquela aldeia onde ele vivia. Imagina a vergonha de chegar, ele saiu esbanjando muito dinheiro e agora ele voltou sem nada. E você imagina que a terra era uma coisa muito sagrada para o povo judeu, que Deus tinha dado para eles, e agora ele vendeu aquilo ali e tinha abandonado seu pai na velhice, e agora ele volta sem nada. Imagina como é que seria vergonhosa, como é que seria a hostilidade daquele povo quando aquele filho mais novo regressasse. O pai talvez tenha pensado nisso. E ele, quando vê aquele filho lá de longe, ele não pensa duas vezes. Ele sai correndo em direção àquele filho. E o abraça, e o beija. Você imaginar que no Oriente Médio Antigo, correr não é um sinal de dignidade. É uma coisa que traz até vergonha. Uma pessoa, uma posição social alta, sair correndo em direção a outra pessoa. E foi isso que aquele pai fez. Tomou a vergonha que aquele filho teria. E ele tomou aquela vergonha sobre si e foi de encontro àquele filho. E o abraçou, e o beijou, e sem dizer uma palavra, aquele pai disse tudo o que aquele filho precisava ouvir. E é nesse momento, entendendo o amor do pai, que aquele filho realmente se arrepende. Se você for olhar a frase que ele disse, aquela parte de ser um dos seus servos, já está omitida na sua frase. Agora ele entendeu o real valor do amor do pai. E que o que ele mais tinha perdido não era o dinheiro. O que ele tinha perdido era o relacionamento com seu pai. E aquilo ele não poderia retribuir de maneira nenhuma. E aquele pai muito feliz, ele faz uma grande festa. Ele faz assim, traga a melhor roupa. E talvez aquela melhor roupa fosse até mesmo uma roupa do pai, e diz, traga um anel, e um anel, naquela época, é um anel sinete. As pessoas não assinavam contratos, né? Ela tinha um anel com um carimbozinho, e aquilo ali era usado pelo dono da propriedade. E falou assim, traga um calçado para ele. Os escravos, os servos andavam descalços, mas ele não era nada disso, ele era um filho. Então, o pai pede que tragam as sandálias para ele. E depois ele fala assim, sabe aquele novilho gordo que está preparado para a melhor ocasião? Aquele churrasco que você vai fazer, você compra aquela carne maturada. Ele falou assim, então pega essa carne aí, que eu vou fazer esse churrasco para esse meu filho. Porque ele estava morto, mas voltou à vida. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Esse texto ele nos traz uma grande lição sobre arrependimento. Às vezes a gente acha que arrependimento começa com a gente. Mas arrependimento começa com Deus. Ele está lá de braços abertos. E a nossa única tarefa é aceitar esse amor imerecido. É aceitar essa graça. E falar assim como o filho mais novo falou, eu sou indigno, porque todos nós somos indignos de tal amor. Mas se lembre que essa parábola não termina aí. Como é que começou o nosso texto? Um pai tinha 2 filhos. Então vamos terminar a nossa parábola. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho,
você está sempre comigo, e tudo que tenho é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aquele filho mais velho, sem saber de nada, ele estava no campo trabalhando, e ele volta para casa, e ele deve ter sentido aquele cheiro de churrasco, aquela música, deve ter pensado, não é Natal, não é meu aniversário, esse meu pai deve estar ficando maluco, o que está acontecendo? Aí parou lá, o rapaz estava passando, o que está acontecendo? Seu irmão que estava perdido, ele foi achado e seu pai está dando uma grande festa. E aí o nosso texto diz que esse filho se irou com aquilo, e não quis entrar no banquete. E nas festas judaicas ele teria uma grande responsabilidade, era a responsabilidade do filho mais velho estar ali entre os convidados e ver se estava todo mundo bem servido. Ele não quis entrar. E assim como aconteceu com o filho mais novo, o pai sai de onde ele estava e vai de encontro àquele filho. E aquele filho mostra toda a sua hostilidade e toda a sua raiva com aquele pai, e nem se dirige ao pai como pai. Você pode ver que o primeiro filho, o filho mais novo, diz, pai, pequei contra o céu. Esse aqui não, já começa assim, olha, voltou esse teu filho, nem é meu irmão, voltou esse teu filho. Então, mesmo dentro de casa, parece que esse filho também estava perdido. Ele não tinha comunhão com o pai, mesmo estando dentro de casa. E não é às vezes isso que também acontece dentro das nossas casas? Quantas vezes a gente está, todo mundo reunido lá dentro de casa, mas está cada um no seu cômodo, a gente não se fala. Ou está todo mundo no mesmo cômodo, mas está todo mundo olhando para a tela do celular, a gente não conversa muita coisa. Ou quando a gente conversa, a gente toca com coisas superficiais. A gente fala do futebol, como é que foi o dia bem rápido, fala de algum parente, geralmente mal, de algum parente. Quem riu faz isso na família então. E aí, quando a gente toca em assuntos, a gente sempre toca no superficial. A gente não entra, a gente às vezes tem alguns assuntos tabus que a gente não fala. Em algumas famílias é sexo, em outras é dinheiro. E até em famílias da nossa comunidade, às vezes o assunto tabu é espiritualidade, é vida com Deus. A gente não fala de Deus lá dentro da nossa casa. E às vezes a gente acha que tá bom só vir no culto de manhã ou de noite. Aí fala assim, não, trazer meu filho aqui, ele vai aprender a palavra de Deus. Sendo que se ele vier de manhã e de noite, ele só passou 8% do domingo dele aqui aprendendo, o que dá um pouquinho mais de 1% de toda a sua semana. O que vai convencer realmente ele é o seu exemplo lá dentro da sua casa. Não adianta só vir e estar aqui sem ter esse relacionamento com Deus. Esse filho mais velho, ele achava que o máximo que ele poderia ser era um cumpridor de tarefas. E na frase dele, ele vai dizer assim, pai, eu me escravizei por você. E na resposta desse pai, ele já quebra todo o argumento desse filho. Ele diz assim, meu filho, meu filho. Aquela posição de servo, aquela posição de escravo não condizia, era incondizente com a posição daquele filho. Ele não queria um cumpridor de tarefas. Deus, ele não quer um cumpridor de tarefas. Ele quer um relacionamento. E se for para obedecê-lo, que não seja pela obrigação, mas seja pelo amor. E concluindo a nossa mensagem de hoje, se você for olhar lá no comecinho do capítulo 15, vamos ler comigo, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. O público de Jesus tinha dois tipos de pessoas, esses publicanos e pecadores, esses cobradores de impostos, essas pessoas que viviam à margem da lei judaica. E Jesus conta uma parábola para eles, que é a parábola da ovelha perdida, aquela que sai do aprisco e vai lá o pastor resgatá-los. Mas também tem fariseus, religiosos, mestres da lei reunidos ali. E Jesus conta a parábola da moeda perdida, a moeda que se perdeu dentro de casa. E nessa última parábola ele consegue reunir os dois grupos.
E essa parábola, se você parar para pensar um pouquinho, ela termina com um pouquinho de suspense. A gente vê o filho mais novo, aquele que representa os publicanos e pecadores, as pessoas que eram filhas de Deus, pertenciam ao povo de Israel, mas usaram da sua liberdade para sair de perto de Deus, para ir para longe de Deus. E o outro grupo, o filho mais velho, é aquele que fica vivendo dentro dos lugares sagrados, mas não tem nenhum relacionamento com Deus. Eu não sei se você gosta de filme que termina sem final, que termina com suspense. Essa nossa parábola, ela termina com suspense. O filho mais velho, ele entrou ou não entrou para dentro do banquete. Você vai ver que a acusação que os publicanos, que os fariseus fazem para Jesus é: ele come com pecadores. E é engraçado que essa parábola, ela termina num banquete. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu me reúno com os pecadores, eles se arrependeram daquilo que eles fizeram. E vocês também querem participar dessa mesa conosco? Essa pergunta e esse final ficou aberto para aqueles fariseus e religiosos responderem. E ela fica aberta para cada um de nós, se vamos fazer parte dessa grande festa ou não. Vamos orar? Pai eterno, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Senhor, quantos de nós aqui estamos como o filho mais novo? Estamos vivendo irresponsavelmente, como se o Senhor não existisse. E achando que nós devemos fazer alguma coisa, mas o Senhor está ali, de braços abertos, para nos receber novamente. Às vezes estamos aqui, ó Deus, como o filho mais velho, e frequentamos, mas não temos um relacionamento verdadeiro contigo. O Senhor, ó Deus, para os dois tipos de pessoa, sai ao nosso encontro e oferece a graça, e oferece o arrependimento. Que nós não deixamos, ó Deus, esse lugar, ó Deus, sem fazer essa reflexão em nossos corações, ó Deus. Nos receba de volta nessa grande festa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora terminar cantando essa canção que possa falar ao nosso coração.